Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver como fazer seu programa tomar decisões com o Python. É uma aula bem importante, então bora para o editor de código. Então aqui a gente vai ver sobre if, elif e else, que é com eles que a gente usa para o nosso programa tomar decisões. Até agora o nosso programa executava tudo de forma direta, linha após linha. Já com o if a gente consegue dizer se uma condição é verdadeira ele vai executar o código e se não ele não vai executar. Então if significa se, elif significa se não se e else significa se não. E eu já vou explicar como isso funciona num exemplo. Vamos supor que eu tenha a variável idade com valor 18 e agora eu vou usar o if. A gente sempre inicia pelo if aqui, e o elif e o else vão ser complementares depois, mas o código para comparar a gente sempre usa o if no início. Vocês vão entender melhor já. E aqui a gente vai fazer uma comparação se a idade é maior ou igual a 18. Caso seja, ele vai executar esse bloco de código. E esse bloco de código, ele precisa estar identado aqui dentro. O que significa identado? Você aperta tab aqui dentro e escreve aqui dentro. Então, print, você é maior de idade. Então, se eu executar, pode ver que ele exibiu a mensagem, você é maior de idade, porque a condição de idade maior ou igual a 18 foi atendida. Já se eu mudasse para uma idade menor que 18, por exemplo, 14, pode ver que ele não exibiu nada. E como eu falei, eu coloquei um tab aqui para ele ficar dentro desse if. É o que a gente chama de indentação no código. Então, quando existe um bloco if, você precisa deixar ele com um espaço aqui dentro. A gente coloca um tab para ficar mais fácil de visualizar. Pode ser um espaço também, mas eu prefiro usar tab, que eu acho que fica melhor de ver. Por exemplo, se eu deixasse assim e tentar executar, você pode ver que nem funciona, ele gera um erro. Eu vou deixar normal aqui, que ele já resolve. E se eu quiser, eu posso colocar mais outras mensagens aqui dentro. Outra mensagem do if. E eu posso colocar um print aqui fora também. Fim do programa. Se eu executar, ele não chegou a atender a condição de se idade maior ou igual a 18. Então, lembrando que o if que significa se, a gente está fazendo uma comparação. Ele chegou aqui, mas ele conseguiu executar esse aqui no final do programa, porque esse aqui está fora do bloco do if. O if é executado se a condição é verdadeira. Se a gente fosse converter isso aqui para um booleano, como você já viu ali, a gente pode simplesmente colocar if true, ele vai sempre executar aqui. Você pode ver que ele executou todas as mensagens, e se a gente deixar if false, ele só não vai executar. Então, isso que a comparação está fazendo. Essa comparação você vai resolver em verdadeiro ou falso. Se a comparação aqui for verdadeira, de idade maior ou igual a 18, ele vai executar. E se for falso, não vai executar. Se eu colocar uma idade maior que 18, 30, por exemplo, e executar o programa, você pode ver que o if ele vai trazer aqui como verdadeiro, porque 30 é maior ou igual a 18, então ele imprime o bloco aqui dentro. E se não for, ele simplesmente pula esse bloco e não executa nada aqui dentro, como eu já mostrei. Deixando 10, ele vai pular o bloco e só vai executar o que tiver fora do bloco if. E agora a gente vai pular o elif aqui por enquanto e vamos ver sobre o else. O else é bem simples de entender. Se você entender o if, o else ele é executado se o if não foi atendido. Então eu vou colocar uma mensagem aqui, eu vou colocar o else, vou escrever identado, ou seja, com o tab aqui também dentro, para dar esse espaçamento, com print, você é menor de idade. Eu vou tirar esse print aqui que ele não faz sentido mais aqui, é só por exemplo. Então, como eu falei, a gente sempre começa pelo if. O if está fazendo se a idade é maior ou igual a 18, ele vai executar aqui. Mas se esse if não foi atendido, ele vai executar aqui. Então, se a idade é maior ou igual a 18, executa aqui. Se não, igual está aqui, ele vai executar esse outro bloco. Então, aqui ele sempre vai executar um desses dois blocos nesse exemplo, a não ser que aconteça um erro aqui antes. Mas caso o programa execute normal, ele vai executar sempre esse aqui, usando maior de idade, ou sempre esse aqui, menor de idade. Você pode testar aqui. Eu vou apagar esse fim do programa aqui, para deixar mais simples. Se eu executar com a idade sendo 10, mostra menor de idade. Com a idade sendo 18, mostra maior de idade. Com a idade sendo 30, mostra maior de idade. Qualquer outra idade menor de 18 também vai mostrar menor de idade. Então ele vai executar aqui, se a idade é maior que 18, vai executar, mostra a mensagem você maior de idade. Se não, assim como está traduzido aqui, ele vai executar esse outro bloco aqui. Então você pode ver que ele está tomando uma decisão condicional. Se a idade é maior ou igual a 18, exibe uma mensagem. Já se não, ele vai exibir outra mensagem aqui. Agora eu quero mudar isso aqui para outro exemplo. Vamos criar um exemplo com uma nota. Eu vou adicionar essa nota inicialmente como 7. Vamos criar o if nota maior ou igual a 9. Ele vai exibir a mensagem excelente. E aqui eu vou ensinar vocês sobre o elif. O elif é basicamente uma continuação do if. Então a gente sempre inicia com if, igual eu já falei. O elif é usado para você querer adicionar outras comparações
comparações. Então vamos criar ele aqui, é o if nota maior ou igual a 7, ele vai exibir a mensagem boa nota. Caso a nota seja maior ou igual a 9, ele vai executar aqui, e caso não seja atendida essa condição, ele vai comparar essa outra condição, se a nota é maior ou igual a 7. Então se nota maior ou igual a 9, executa aqui, se nota maior ou igual a 7, executa aqui. Então eu estou fazendo duas comparações aqui. Vamos supor que a nota é 10. Executando aqui, exibe a mensagem excelente. Mas se eu colocar, por exemplo, a nota 8 aqui, ele já não exibiu excelente porque não foi atendido aqui, e foi atendida essa outra condição aqui, de nota maior ou igual a 7, e exibiu a mensagem boa nota dessa vez. E if eu posso colocar quantos if eu quiser no programa. Para mostrar, eu vou criar um outro if nota maior ou igual a 5, vamos exibir a mensagem na média. Então você pode ver que tem um outro if aqui também. Então tudo começa pelo if. Outras comparações a gente usa if. E se eu colocar, por exemplo, a nota 5, ele vai executar e vai exibir na média. E a gente pode combinar tudo isso aqui, para que se nenhuma dessas condições forem atendidas, a gente coloca o else e exibe a mensagem reprovado. Então aqui, caso nenhuma dessas condições forem atendidas, aqui só sobra uma nota menor que 5. Se a gente colocar isso, ele vai passar aqui, não executou, aqui não executou, aqui não executou e executou aqui. Aqui a nota precisa ser maior que 9, aqui maior que 7, maior que 5, tudo isso deu falso, e ele exibiu a mensagem final aqui, já que nenhuma dessas condições acima foram atendidas, ele exibiu a mensagem final, reprovado. Eu vou apagar esse else aqui só para um exemplo. Bom, como eu falei, a diferença do if e do if junto aqui, é que ele só vai executar uma dessas condições. Por exemplo, se eu colocar nota 9 aqui e executar, ele só vai exibir excelente, já que se atendeu essa condição, ele nem vai comparar essas outras aqui. E se eu tirar esses if e deixar tudo if aqui, você pode ver que o programa fica bem diferente aqui já. Se eu executar, pode ver que ele exibiu as 3 mensagens, o que não é o ideal nesse caso. Por que isso ocorre? Porque aqui eu estou fazendo 3 comparações individualmente. Eu estou comparando se a nota é maior ou igual a 9, então ele vai executar aqui. Estou comparando se a nota é maior ou igual a 7, também vai executar aqui. E estou comparando se a nota é maior ou igual a 5, também vai executar aqui. Então aqui eu estou comparando 3 coisas individuais. Enquanto no exemplo anterior, se eu deixar igual estava antes aqui, ele só chega a executar uma dessas condições aqui. As duas têm suas funções, depende do programa que você quer executar. Como no caso, se eu quero exibir uma mensagem aqui, eu vou deixar assim. Vamos colocar o else de volta e executando, o programa está funcionando da maneira esperada. Se nós quisermos também, a gente consegue colocar esse aqui num input, para quando eu digitar uma coisa, ele vai comparar esses valores. Então eu vou colocar a mensagem input, digite sua nota, 2 pontos espaço. Assim ainda não vai funcionar direito, eu já vou mostrar por quê. Se eu executar, eu vou digitar uma nota, por exemplo, 4. Pode ver que deu erro. Isso ocorre porque isso aqui é uma string dentro do input. Então eu só preciso converter para float ou para inteiro. Eu vou converter para float para poder ter números decimais. Então para converter para float, você coloca float, abre e fecha parênteses e coloca o input aqui dentro. Ficaria assim e o input aqui dentro. Agora se eu executar, vai funcionar perfeitamente. Então aqui eu posso digitar qualquer valor. Se eu digitar 8, ele exibe boa nota. E se eu executar de novo, digitar 4, ele exibe reprovado. Então além do nosso programa estar tomando decisões aqui, ele está ouvindo a entrada do usuário. Eu já consigo digitar dentro do programa também. Agora para outro exemplo, eu vou criar a variável idade, que vai receber 20, e a variável tem carteira, que vai receber true. Eu vou fazer um programa para comparar se um usuário pode ou não dirigir. Então, vou comparar if idade maior ou igual a 18, e eu vou usar o operador AND para fazer 2 comparações aqui, porque eu quero saber se a idade do usuário é maior ou igual a 18 e se ele tem a carteira. Então, eu vou exibir a mensagem pode dirigir. Você pode ver que aqui eu estou usando o AND. Como a gente já viu um pouco na aula sobre Boolean, o AND faz com que eu cheque se 2 condições são verdadeiras. Então, a idade do usuário é maior ou igual a 18? Sim. 20 é maior ou igual a 18, então está correto aqui. E tem carteira, está igual a true, então os dois são verdadeiros, ele vai exibir a mensagem aqui. Aqui eu posso colocar um else também, exibindo a mensagem não pode dirigir. Se eu executar, exibiu pode dirigir, porque as 2 condições foram atendidas, mas se eu mudar alguma dessas condições para, por exemplo, se o usuário não tem carteira, mas ele é maior de idade, ele já vai chegar aqui no else. E se o usuário tem carteira, mas ele tem uma idade menor, de 18, também não pode dirigir, né? Porque não faz sentido. Então o usuário precisa ser maior de idade e ter carteira para exibir essa mensagem pode dirigir. E lembrando que esse aqui não serve só para exibir mensagens, eu posso colocar qualquer código dentro desse bloco if, qualquer código nesse bloco else aqui também, com múltiplas linhas também. Se eu colocar várias mensagens aqui, ele vai também funcionar. Ele vai exibir várias vezes aqui, mas ele pode executar qualquer função aqui dentro. Eu vou criar outro exemplo aqui também. Vamos criar a variável tem dinheiro
que vai receber true, e outra variável, cartão aceito, que vai receber false. Aqui eu vou comparar if tem dinheiro e usar o or, cartão aceito. Eu exibi a mensagem compra aprovada e o else aqui, print compra negada. Então aqui com o or diferente do end, qualquer uma dessas condições serem verdadeiras, ele vai exibir a mensagem compra aprovada. Eu executar, exibiu compra aprovada, porque aqui é true. Se as duas foram false, não vai executar aqui e vai exibir compra negada, porque o usuário não conseguiu fazer a compra, né? Se ele tem dinheiro na conta ou cartão aceito, se eu deixar o cartão aceito aqui como true, exibe a compra aprovada. Então aqui, diferente do end, que as duas condições precisam ser verdadeiras, aqui uma dessas condições sendo verdadeiras já funciona, ele já executa esse bloco. Então, se você quiser praticar, eu proponho um exercício que faça um programa que peça a idade do usuário, que mostra se ele é criança, que no caso seria até 12 anos, se ele é adolescente, que seria de 13 a 17 anos, se é adulto, de 18 a 59, ou se é idoso, de 60 anos para cima. É um exercício que já te ajuda bem a fixar o if, else e o else. Então, resumidamente, o if ele testa uma condição, o else permite a gente testar outras condições, e o else trata todos os outros casos restantes. E com isso a gente já consegue criar programas inteligentes que reagem a diferentes situações. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e bora para a próxima aula.